Então, bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa aula de estrutura de dados avançada. E hoje a gente vai ver tabela de dispersão, popularmente conhecida como tabela hash. Tá? Então, esse aqui é o sumário da aula. Vamos ver alguns tópicos que a gente já viu em aulas anteriores. Em seguida, a gente vai para a ideia inicial de tabela de dispersão, tabela hash, que foi o acesso direto. Depois a gente vai ver algumas funções hash hoje, tá? Então, basicamente, o nosso foco principal aqui são nessas funções de dispersão, essas funções hash, tá? Nas aulas passadas, a gente viu complexidade de tempo e de espaço. A gente viu o pior caso. Peraí, aqui vocês estão vendo tudo embaralhado aí, né? Só um minuto. Deixa eu Complexidade de tempo e espaço, retomando aqui a nossa gravação, tá? É, a gente viu o pior caso, o melhor caso e o caso médio. Então, isso tem a ver com o número de passos que o algoritmo dá para todas as entradas que têm um certo tamanho, que tem o mesmo tamanho. Pega todas as entradas que têm tamanho 1000, por exemplo. Então, qual é dessas entradas que, se você colocar no seu algoritmo, vai dar o maior número de passos? Então, esse maior número de passos é o que a gente chama de pior caso. O menor número de passos é o melhor caso. E o caso médio, você tem que pegar o número de passos de cada entrada e multiplicar pela probabilidade de ocorrência, tá? Então, esse é o nosso caso médio. Como exemplo, a gente tomou o insertion sort. No melhor caso, a gente teve uma função que é uma constante A vezes n, que é o tamanho do vetor, menos b, que é outra constante, tá? É, Depois a gente viu que o pior caso é uma constante vezes n ao quadrado, mais outra constante b vezes n, que é o tamanho do vetor também aqui, né? Menos c. É, Em seguida, a gente foi estudar funções. Por quê? Porque isso são funções, né? Aí a gente viu uma função linear e uma função quadrática aí. Então, nesse estudo foi que a gente foi entender as notações assintóticas. Basicamente, a gente viu três: ômega, O e θ. E no caso do insertion sort, né, a primeira função linear ela ficou θ de n, e no pior caso, que é a nossa função quadrática, ela deu θ de n ao quadrado. Ok? E o nosso último assunto foi de heap, tá? A gente viu, claro que a gente deu uma revisada nas listas de prioridade que a gente já viu lá em ED, tá? Mas o foco aqui da aula era para o assunto que vocês não tinham visto antes, que é heap e o heap sort. Então, na aula de hoje, a gente vai para a tabela de dispersão, tá? Para a tabela hash. Então, a ideia para a criação lá da hash foi o acesso direto, tá? Aí, o que é o acesso direto, professor? Suponha que você tem uma tabela, né, um vetor com um certo tamanho M de Maria, e você tem o número de chaves que você quer colocar dentro dessa tabela. Aí qual a ideia do acesso direto? Essa que está aqui embaixo, do jeito que eu coloquei aqui, ó. Então você tem essas chaves aqui e você quer colocar dentro dessa tabela aqui. Ora, professor, eu estou vendo aqui que eu tenho os endereços da minha tabela de 0 até 4, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4. E as minhas chaves são exatamente de 0 até 4 também. Então, se eu for colocar essas chaves dentro da tabela, né, é só colocar o 3, né, lá na posição 3, o 2 lá na posição 2, o 4 lá na posição 4, o 0 no 0 e o 1 no 1. Então, 0 no 0, 1 no 1, 2 no 2, o 3 no 3 e o 4 no 4.
tá? Então, essa aqui é a ideia do acesso direto. Você vai colocar a chave exatamente no mesmo endereço dela, tá? Então, o 10 vai estar no 10, o 1000 vai estar no 1000, o 200 vai estar no 200, tá? Então, essa ideia aqui é para quê? É para você ter o, o acesso rápido, entendeu? Então, aqui no caso, você quer fazer uma busca por qualquer elemento dentro do seu vetor e você quer que essa busca ela seja muito rápida, tá? Então, lembra que lá nas listas de prioridade, a gente estava mais interessado no elemento que tem maior prioridade. Então, a gente estava sendo bem específico para um elemento, né? Aqui não, aqui é o que a gente quer fazer, é buscas a todo momento aqui e que essas buscas elas sejam rápidas em tempo O de 1, tá? Então, para manter esse tempo O de 1, uma forma é esse acesso direto aqui. Botar 0 no 0, 1 no 1, 2 no 2 e assim vai até lá. Só que a gente tem um problema, né? Que, por exemplo, vamos supor que a gente não tivesse a chave 2. Não parece ser um grande problema ainda, né? Tipo, a gente ia ter um compartimento da tabela que a gente não ia ser utilizado, tá? Ele ia não ser usado. Tá? Então, aqui nesse caso, se você tivesse 0, 1, 3 e 4, você consegue ter um bom aproveitamento aqui da sua tabela, tá? Você só não tem um, tá? Agora, esse problema ele pode ser bem maior, tá? Se você for nessa ideia de botar o 0 no 0, 1 no 1, 2 no 2, aí qual é esse problema que pode ser maior, tá? Então, se você tem n igual a 2, ou seja, se você tem duas chaves, e essas chaves é o 0 e esse número grandão aqui, ó. Ou seja, tu vai ter que criar uma tabela que tenha essas duas posições. Então, tem que ter essa posição 0 e essa posição grandona aí. É evidente que você vai ter que ter todas as outras posições também, tá? Então, você tem 1 milhão de espaços, mas você só utiliza 2. Aí é que é um problema, tá? Então, esse aqui é o problema do acesso direto. Ele é muito rápido para você ver se tem ou não a chave. Para cada chave que você tenha, né? É só você ir lá, exatamente lá no compartimento, que é exatamente a chave, e ver se ela tá lá. Se não tiver ou não, aí vai ser dado muito rápido, tá? Mas aqui nesse caso, né? Quando você pega esse caso bem extremo aqui, né? De você ter 1 milhão um vetor de tamanho 1 milhão e só tá usando dois compartimentos de memória, isso aqui é ruim, tá? Ok, então como é que a gente resolve aqui esse problema, tá? Como é que a gente pode resolver aqui esse problema? Então, a gente pode pegar essa chave, transformar, né? E o intervalo lá da sua tabela. Então, pega o 0, transforma em um endereço lá da sua tabela, né? Em um, em um, em uma parte lá do vetor, né? E essa chave grandona também, tá? Então, o ideal aqui seria você ter um vetor de tamanho 2. O 0 pode colocar no 0 e esse grandão lá na posição 1 do seu vetor. Então, você tem que bolar um jeito de transformar, né, esse número grandão no número 1. Tá? Aí assim você vai saber, não, esse grandão é para estar lá no 1. Ok? E isso aqui a gente chama de função hash, essa transformação, tá? Esse ato de você pegar a chave e transformar em uma posição do seu vetor, tá? Aí, claro que você vai pegar esse valor e vai botar lá nesse compartimento do vetor que você chegou a concluir, tá? Então, na função hash, a gente tem algumas condições ideais, tá? Então, a primeira condição é conduzir um número baixo de colisões, tá? Depois a gente vai entender melhor o que são essas colisões, tá?
Infelizmente, é muito difícil você não ter colisão, é tipo praticamente impossível, tá? Então, toda vida vai ter colisão. O nosso objetivo é ter o número baixo, tá? Aqui. Outra coisa é ser facilmente computável, porque o acesso direto, né, ele é muito rápido, né? Você faz ele muito rápido e, e, e a ideia é você ter algum mecanismozinho que seja rápido também. Você não vai colocar o computador, você vai fazer algo muito complicado e difícil, né? Para depois, se der algum problema lá, você ter que focar nisso, né? Tá? Ser uniforme também. Aí, claro, né? Facilmente computável também é porque ele tem que ter, né, a mesma ideia do acesso direto em ser rápido para fazer buscas. Então, a ideia é você tentar manter uma busca o mais próximo de θ de 1, né? De tempo constante, tá? E esse fato de ser uniforme, isso aqui vem lá da probabilidade, tá? Então, quando você pegar uma chave, o ideal é que ela tenha, que a sua função, né, hash, né, ela seja de tal modo que essa chave, qualquer chave, tem a mesma probabilidade de cair em um dos, a mesma probabilidade de cair em um dos mesmos, dos compartimentos lá da sua tabela, tá? Então, para todos os compartimentos, né, você tem a mesma chance, né, daquela chave ir para eles, entendeu? Para cada um deles. Ok? Então aqui a gente vai ver aqui agora algumas funções hashes aqui. Então, o primeiro método é o método da divisão, tá? Que é simplesmente você colocar o módulo, né? Então, isso aqui é o porcento lá da linguagem C, tá? É a porcentagem, tá? Então, vamos lá. Fazendo aqui algumas análises aqui para esse método, alguns M's ruins. O que é o M, professor? É o tamanho da sua tabela, tá? Então, aqui dependendo do tamanho lá da sua tabela, esse método ele pode ser ruim ou não, tá? Então, os tamanhos de tabelas que são ruins aqui. Números pares. Então, se você pegar o número par, se o x ele for par, o x é a chave que você quer colocar dentro da sua tabela. Então, o h de x, ou seja, o hash de x, ele vai ser par também. Aí por que que isso aqui é ruim? Porque já cai por terra, né, a uniformidade, né? A probabilidade de você ter a mesma chance de pegar um compartimento lá da sua tabela já não é mais válida aqui, tá? Por quê? Porque se você pegar um número par, ele só vai para um compartimento que for par também. Tudo bem? Aí, professor, por que que isso é ruim? Você sabe que lá na sua tabela tem a posição 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, um número par, um número ímpar, um número par, um número ímpar, um número par, um número ímpar, tá? E logo, né, você sabe que metade da tabela vai ser de posições que são pares e a outra metade são de posições que vai ser ímpares, tá? Então, toda vida que você pegar uma chave par, ela só vai ter possibilidade de cair em um compartimento par, ou seja, metade da sua tabela, tá? A outra metade você tem certeza que não vai cair. Isso não é bom, tá? Aqui só para tomar como exemplo aqui, ó. Se você pegar o x igual a 6 e o m igual a 4, tá? Você tem que o hash de 6 vai ser o 6 mod 4. Então, 6 mod 4 é igual a 2, né? Porque 6 dividido para 4 deixa resto 2, tá? E não só isso, tá? Quando o m for par, tá? Se o x ele for ímpar, né? O m sendo par, você tem que o hash de x também vai ser ímpar. Então você tem o mesmo problema lá quando a chave ela for ímpar, tá? Então, aqui do nosso exemplo, se só tirar o 6 e botar o 7, você vai ver que o hash de 7, ou seja, que o hash de um número ímpar, ele vai dar um compartimento ímpar lá da sua tabela, tá? Então, isso aqui vai ser para todos os números ímpares. Então, um m par, ele é ruim, tá?
Agora, M, que é potência de 2, é pior ainda, tá? Então, potências de 2 são piores ainda. Aí, eu sei que eles são tão ruins que eles atrapalham até quem é bom, por exemplo, tá? É, então, para você entender o quão ruim é uma potência de 2, a gente entende quando a gente pega M's que são bons, tá? Então, o ideal é você pegar o número primo, tá? Que não seja próximo de uma potência de 2, tá? Então você vê que a potência de 2 é tão ruim que ela faz até o pessoal que ficar perto dela ser ruim também, tá? Então, quanto mais distante você tiver de uma potência de 2, melhor para você, tá? E claro, também, se você não quiser pegar um número primo, no caso, você pode pegar um número que não tenha divisores primos menores do que 20, tá? Então, tu pega um número grandão aí, que vai ser bom, tá? Então, todos esses M's aqui, ruins e bons, né, de potência, números pares e números primos, isso aqui foi feito um estudo, tá? Eu não vou aprofundar, eu só vou expor aqui para vocês, tá? É, é, não é tão trivial, não, tá? Mas se você quiser ter uma ideia, é só você colocar lá no seu computador e ficar gerando números aleatórios, né? E vendo é, é, como é que se comporta isso daqui. Tudo bem? Tá, estão todos acompanhando? Tá dando para me ouvir direito? Tá dando para ver direito? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode falar, viu? Ou então escrever no chat, tá? Então tá tranquilo. Tá ok. Agora vamos para o próximo método, o método da multiplicação. Esse aqui é fácil também, tá? Basicamente, você vai pegar o número, elevar ao quadrado e pegar os dígitos centrais dele. Por exemplo, aqui no caso, o resto de 32, aí 32 ao quadrado, ó, é 1024, tá? Aí você pega os números que estão ali no meio, né? No caso aqui são 2 e 0. Não, 0 e 2, desculpa. Ou seja, então o resto de 32 aqui no caso é 0,2, ou seja, é a posição 2 lá da sua tabela, tá? Claro que a quantidade de dígitos aqui que você pega vai depender do tamanho da sua tabela. Se a sua tabela tiver 3 dígitos, aí você vai pegar 3, tá? Professor, por que que tem que ser os dígitos centrais lá do número? Pode ser os iniciais também, pode ser os finais também. Mas aqui a ideia, o ideal aqui seria você pegar os dígitos centrais, tá? Também não necessariamente você pega só o número e multiplica por ele mesmo. Você pode pegar um certo valor, uma certa constante e multiplicar por ele aí, e depois que você pega os dígitos centrais ali, ou então do começo, então do final, tá? Para fazer a sua função hash, tá? Ok? Alguma dúvida aqui nesse daqui? Esse aqui é fácil, né? Basicamente, você faz uma multiplicação e você pega alguns dígitos lá para formar a sua tabela, tá? Agora, o método da dobra. Esse aqui é interessante. Então, com esse método aqui, você vê que para você criar uma função hash, é só você só está limitado pela sua imaginação, tá? Por quê? O que é o método da dobra, né? Então, a ideia é você pegar o número e botar num papel, tá? Então, você vai sair dobrando, né, esse papel, e você vai somar os números que ficam um em cima do outro, ou seja, que estão sobrepostos, tá? E quando der, por exemplo, sei lá, 12, 13, aí tu desconsidera o vai 1, que seria o 1 lá do começo, tá? É, claro que eu falo em chaves decimais, mas se você usar números binários fica mais interessante ainda, porque você pode considerar é, outras operações, né, como o i, o ou então o ou exclusivo. No caso, o ou exclusivo aqui, para números binários, ele é melhor, tá?
Então, só para a gente entender aqui melhor esse método, a gente vai ver aqui um exemplo aqui, tá? Então, você pega um papel, coloca a sua chave, então 8, 1, 3, 4, 5, 9, aí é a minha chave que eu quero colocar dentro dessa tabela, tá? Aí em qual compartimento eu vou colocar usando o método da dobra, tá? Então, no caso aqui, ó, a minha tabela vai do 00 até o 99, né? Então, são dois dígitos que eu tenho que ter no final, tá? Então, eu vou sair no dobrando de dois em dois aqui. Basicamente é isso, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou dobrar bem aqui o meu papel aqui. Quando eu dobrar, o 1 vai ficar em cima do 3. Aí eu vou ter 1 mais 3, que dá igual a 4. Depois, o 8 vai ficar em cima do 4. Tudo bem? Aí eu vou pegar o 8 mais 4, 4 que dá igual a 12, né? Aí aqui, ó, eu não vou considerar o vai 1, ó. Vou tirar. Tudo bem? Então eu vou tirar o vai 1, né? Ok? Então, ó, o, o 4, né? O que foi essa conta que fiz aqui, ó. Vou colocar aqui nessa posição. E o 2, não vou considerar o vai 1, eu vou colocar aqui. E o 5 e o 9 eu só repito. Aí o que é que eu faço? Ainda não tem dois caras, então eu vou dobrar de novo. Então, enquanto eu não tiver dois caras, eu vou dobrando de dois em dois, até chegar em dois caras. Então, quando eu dobrar aqui de novo, o 2 vai estar com 5, aí eu vou ter o 7. E o 4 vai ficar em cima do 9. Vou ficar com 13. Aí o 13 aqui eu vou desconsiderar o vai 1, tá? Então eu vou ficar com 7 aqui. E aqui eu vou ficar com 3. Pronto, então toda essa função hash aqui, como é que vai ser isso aqui, né? A sua função hash ela está dizendo o quê? Que o hash de 8, 1, 3, 4, 5, 9 é igual a 73. Então você vai lá na posição 73, essa aqui, por exemplo, e vai colocar o 8, 1, 3, 4, 5, 9 lá. Professor, o Marcos fez uma dúvida no chat aí. Tá. Não, não é reduzindo a tabela, não. Eu estou transformando a chave, o número, né, de entrada, vamos dizer assim, em um dos compartimentos da tabela. Aí eu vou pegar esse número e vou colocar lá. Né, meio que reduzindo. É porque se você pega. Porque assim, não é muito bem reduzido. Porque, por exemplo, o hash de 0, né? Ele poderia ser, é, sei lá, 1024. Meio que aqui eu não reduzi, né? Que eu aumentei. Claro que nessa função aqui não vai ser assim, né? Mas, mas vamos dizer assim, não é reduzir, eu posso aumentar, né? Também, né? Em outras funções hash, funções hash eu posso ter isso, né? Em vez de reduzir, diminuir, né? Aumentar, né?
Então, eu tô pegando a minha função. Não, minto. Eu tô pegando a minha chave, tô transformando ela em um dos compartimentos que estão na minha tabela, tá? Essa é a ideia. Tá tudo certo aqui? Vocês entenderam o método da dobra, pessoal? Dê um sinal aí. Ok. Se tiver alguma dúvida, pode colocar no chat. Pode falar, Para Isaac. colocar em dois dígitos, Pode falar. é para parar sempre nos dois dígitos. É, nos dois dígitos aqui no caso, que por conta dessa tabela que só vai do 00 até o 99. Mas se fosse até, sei lá, o 999 seriam 3, né? Aí eu ia dobrando de 3 em 3. Entendi. Tudo bem? Então, se fosse 5 dígitos aí na tabela, aí eu ia dobrando de 5 em 5, né? E aí Ô, vai. professor, Oi. pode ser que duas entradas diferentes resultem na mesma posição da tabela? Sim. E isso é o que a gente chama de colisão, tá? Aqui, por exemplo, como é que a gente faz no método da dobra uma colisão com o 73? Por exemplo, você pode colocar 6. Não, 2. Então, quando você fizer a dobra, né, ó, aqui, você vai ter exatamente o 73 também. Né? Porque o 6 vai ficar em cima do 1, né? E o 1 vai ficar em cima do 2. Aqui vai dar o 7. E aqui o 3. Tá? Então, aqui o 16, 12, ele vai ter que ficar também nessa posição da tabela, tá? Isso aqui é o que a gente chama de colisão. Aí, na próxima aula, a gente vai ver o que é que a gente faz quando dá colisão. Tudo bem? Então, hoje o foco é mais nas funções hashes. Tudo bem? Mas uma ótima pergunta. Então, todos os métodos, basicamente, você vai ter esse problema de dar colisão, tá? Normalmente, se você não tiver nenhuma colisão, é porque você está gastando muita memória. Claro que estou pensando em casos que você tem vários elementos, tá? Ok? Então, aqui a gente vai ter um problema, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de colisão, tá? É, colisão. Ok, como é que a gente resolve isso aqui? Eu vou deixar vocês pensando aí um pouco como é que a gente resolve isso aqui, mas a gente vai explorar melhor na próxima aula, tá? Ok, então tem esse outro método aqui, que é o método da análise de dígitos, tá? De modo geral, a gente usa em chaves decimais. Então, a gente pega, por exemplo, aquela ideia lá do método da multiplicação, né? Você multiplica e escolhe alguns números ali, dentro ali, né? Pera aí, só um minuto aqui que eu tenho uma dúvida aqui, né? A colisão é quando o valor é transferido para a tabela. A colisão é o seguinte, é quando você tem duas, tipo, você tem aqui a tabela, ó, aí você tem um certo espaço aqui, tá? Aí vamos supor que você tem uma chave aqui,
No caso lá, eu não sei eu não lembro qual foi aquela chave grandona, mas sei lá. Suponha que você tem a chave 13 aqui, que você quer colocar aqui dentro desse compartimento. Depois você pega a chave 1000 aqui, aí você quer colocar aqui dentro também, que já tem um 13 aqui, entendeu? Aí isso aqui que é colisão, é quando a sua função, né, ela dá o mesmo endereço para duas chaves diferentes. Entendeu, Marcos? É quando você quer colocar a mesma duas chaves no mesmo compartimento da tabela. Ok, então, esse método aqui da análise de dígitos é o seguinte. É, o método da divisão, você faz uma multiplicação e escolhe lá os dígitos centrais. Então, escolhe os primeiros dígitos, então os segundos e terceiros dígitos. Esse método aqui, ele vai analisar cada dígito para saber qual é o melhor, tá? Aí, e para fazer essa análise, é claro que ele tem que ter todas as chaves já de antemão. Então, se você não tiver todas as chaves de antemão, você não consegue fazer esse método aqui não, tá? Então, tu pega todas as chaves e vai analisar todos os dígitos. Aí, depois que você fizer essa análise, é que você vai escolher. Ah, não, eu quero o primeiro dígito, eu quero, sei lá, o quinto dígito e o sétimo dígito. Tudo bem? Então, vamos lá, deixa eu só explicar aqui melhor. Então, eu fiz uma análise, aí eu vou pegar tipo algo parecido com aquela chave, que eu não estou lembrado qual é. Vamos colocar aqui algo assim. Então, essa aqui é a tua chave, né? É, aí o que seria, né? É, lá na multiplicação, sei lá, eleva ao quadrado e pega os caras aqui no meio, né? Então, esse método aqui ele é mais sofisticado, né? Ele vai pegar os melhores para mim. O que der melhor é, é- é- o que der melhor lá na minha análise, tá? Então vamos supor, eu vou querer o dígito 8, o primeiro, né? Eu falei o quinto, não foi, eu acho? 2, 3, 4, 5. Quinto dígito e o sétimo. Pronto. Então, o teu hash de x vai ser 8, 6, 5. Então aqui você não pega só, sei lá, os dígitos centrais lá que estão um juntinho do outro, não. É que você pode pegar o dígito cada um em separado, tá? Depois que você fizer a análise, aí é que você vai decidir quais são esses dígitos que você vai pegar, tá? E claro, pode ser o seguinte também, né? É, que, por exemplo, né, o primeiro dígito dê esse aqui, na verdade, o melhor, o segundo é esse aqui e o terceiro é esse aqui. Então, nesse caso aqui, você só inverte, ó. Aí fica 6, 8, 4, tá? Tá claro, pessoal? Então, basicamente, tu vai pegar exatamente a chave, aí tu vai pegar alguns desses dígitos aí. Aí a grande questão aqui quais é que eu vou pegar, professor? Quais são os dígitos que eu vou... Por que que você escolheu aqui o primeiro, o quinto e o sétimo, né? Aí, isso parte da análise que a gente vai ver aqui agora, tá? Tá claro, pessoal? Essa aqui é a ideia. Você vai pegar alguns dígitos lá para você formar a sua chave. Aliás, você vai pegar alguns dígitos da sua chave para formar o seu hash, né? Ok? Então, o método é o seguinte. Para o primeiro dígito, então, para o primeiro dígito de cada número, lá de todas as chaves que você tem, você vai pegar o primeiro dígito de cada uma delas. Você vai contar a quantidade de zeros que tem. Lembra que é uma chave decimal? Um dígito de um número decimal, ele é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai de 0 a 9. Então, pode ser que seja qualquer um desses. Então, você vai contar quantos zeros tem lá no primeiro dígito. Aí eu estou dizendo que é esse N0 aí. Vai fazer a mesma coisa para o 1, tá? E aí eu vou chamar de N1.
Depois eu vou até o N9, tá? Que é um número de dígitos que tem o número de chaves que tem o primeiro dígito igual a 9, tá? Depois eu vou considerar o desvio de distribuição, tá? Então lembra lá, para quem fez probabilidade, aqui no caso você pode escolher 2 aqui, tá? Ou você escolhe esse somatório que está à esquerda, ou então esse somatório que está à direita. Tá? Depois que você fizer isso, você calculou o desvio, né, do primeiro dígito. Para o primeiro dígito, você calculou o desvio. Tá? Repete isso para todos os outros dígitos. Para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, até o último dígito lá das chaves. Tá? E a tua função hash vai ser o quê, né? Vai ser você pegar... Opa, aqui tem um negócio aqui. Deixa eu tirar aqui. Aí, a tua função hash vai ser o quê? Vai ser pegar os k dígitos. Aí, o k aqui tem a ver com o número de dígitos que você tem lá na sua tabela. Lembra que aquela tabelinha lá que eu tinha acabado de colocar era 00, 01, 02, 03, até o 99? Então, para aquela tabela em específico, eu precisava de 2 dígitos para formar um compartimento da minha tabela, tá? Então, aqui, naquela tabela, esse K era igual a 2, tá? Mas você pode pegar tabelas maiores, tá? Então, o K pode ser 3, 4, 5, aqui depende do tamanho da sua tabela, tá? Então, você vai pegar os dígitos lá de X que tiveram os menores desvios, como você está vendo aqui, tá? Então, assim, fica meio... não dá para você entender direito, tá? É só pegando aqui por cima, tá? Então, dá para você ter a ideia geral, mas a gente vai ver aqui um exemplo aqui agora, tá? Então, suponha que você tem essas chaves aí, tá? Então, você tem 6 chaves, então o N é igual a 6 aí no caso, tá? Aí você vai fazer a conta para o primeiro dígito. Quais são os primeiros dígitos que você tem aqui, ó? Você tem aqui é o 4, aqui é o 4, 4, 6, 7 e 9, tá? Então você vai focar só nos primeiros dígitos. Você não vai pensar no número completo, não. É só no primeiro dígito. Aí, ó, o N1, aliás, N1 não, desculpa, o N0 vai ser o número de zeros que você tem aí nesses números aí. Ora, 4, 4, 4, 6, 7, 9. Não tem nenhum zero. Então, aqui você tem zero, números zeros, tá? Também você não tem nenhum 1, né? Então, o N1, o número de dígitos, primeiro dígito igual a 1, é zero também. Porque você tem 4, 4, 4, 6, 7, 9. Você não tem 1 aí. Mesma coisa para o 2. N2 igual a 0. 3 também. 4 não. 4 aí você já tem. Você tem 3 4 aí. Do 44, 46 e do 49. Então, N4 é igual a 3. Aí o 5 também não tem. Então aqui é o N5 é igual a 0 também, tá? 6, o sexto já tem, né? Então N6 é igual a 1. Tem só o 68 aí, com o primeiro dígito igual a 6, tá? 7 tem o 71. Então aqui o N7 é igual a 1 também. E o 9, você tem 1 também, ó. Ok? Vou colocar aqui só num canto aqui, para ter mais espaço aqui depois, ó. Então, para ficar mais claro aqui para você, tá? Pronto, aí eu contei já a quantidade de dígitos que tem
0 lá no primeiro, né, dígito, né? A quantidade de primeiros dígitos iguais a 0, quantidade de primeiros dígitos que são iguais a 1, 2 até o 9, tá? Agora eu tenho que calcular o desvio, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso desvio aqui. Então eu vou pegar esse desvio aqui, ó, que é o mais fácil para a gente calcular do que esse aqui ao quadrado, tá? Então você pegar o numeral, botar ao quadrado vai ficar mais complicado. Quando a gente for fazer as contas, você vai entender, porque vai dar uns números quebrados, tá? Mas só para a gente entender aqui, né? O que é esse somatório aqui, ó. Eu vou pegar o do módulo, tá? Então, esse i aqui, ó, é o mesmo daqui que vai ter a variação do 0 até o 9, tá? Então, basicamente é o quê? É n0, né, ó, menos n sobre 10. Aí o sigma é do mais. Se fosse o π, né, era vezes, né? Então aqui é mais, aí eu vou n1 sobre 10. Isso aqui é um for, né? Mais, aí n2. Tá claro? Então é isso aqui. Eu botei um embaixo do outro porque não tem espaço do lado, tá, gente? Então eu vou pegar esse desvio aqui, tá? Então, esse desvio, ele vai ser igual a quanto, né? Do jeito que estava lá. N0. Aí só que aqui eu já posso colocar direto, né? O meu N0, ó, é igual a 0 e o N é igual a 6. Tá? Então eu posso botar 0 aqui e 6 aqui. Mais N1 menos 6 sobre 10, né? O N é igual a 6, eu vou botar aqui. Então, o N1 também é 0, vou botar 0 aqui, e o N é igual a 6. Então, fico aqui. Ó, então, se você for perceber aqui, ó, esse número aqui é igual a esse, não? Porque aqui todos esses caras eles são iguais, não? Então, o próximo aqui, que seria o N2, vai ser 0 menos 6 sobre 10 também, tá? Então, para não repetir isso aqui o tempo todo, eu sei que eu vou ter um 0, né? A mesma coisa para cada um desses caras aqui. Então, aqui eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou só colocar vezes 5 aqui, tá? Aí vai ficar assim, ó. Deixa eu botar só pro lado, né? Não é 5? 1, 2, 3. Ah, faltou o N8, né? Perdão, pessoal. N8 igual a 0 também. Então aqui é 6, ó. Ok, então é 6 aí. Então, esse cara aqui que é o N4, né? Vai ser 3 menos 6 sobre 10, né? Aí aqui o 1, né? Eu vou ter o mesmo esquema lá do 0, né? Ó, N6, N7 e N9, né? Aqui por conta do 1, né? O 1 vai ser a mesma coisa. Então vai ter três caras. Aqui. Pronto. Aí o que eu quero que você lembre agora é de fração mista, né? A fração mista é o que a gente tem aí, né? B, C. Como é que você faz aqui na fração mista? Pega o A
multiplica pelo B, pelo C que está embaixo, desculpa. Aí com o sinalzinho que está aqui, você faz a operação com o outro que está em cima, tá? Em outras palavras, A vezes C menos B. Aí depois divide por C, tá? Então aqui de cabeça eu acho mais fácil lembrar do jeito que está aqui do lado, tá? O cara que é primeiro multiplica pelo de baixo. Aqui no nosso caso vai ser só subtração, né? Então subtrai pelo de cima, tá? Ok? Então assim é que a gente faz a fração mista. Aqui no caso é fácil, não precisa nem fazer nada, né? Então 0 menos 6 sobre 10 é 6 sobre 10, menos 6 sobre 10. Só que como eu estou pegando aqui o módulo, eu vou ficar com 6 sobre 10 positivo, tá? Então aqui é 6 sobre 10 positivo. Quando você multiplica pelo 6, você fica 6 vezes 6 dá 36. Aí, dividido por 10 dá 3,6. Então aqui dá 3,6. Tá? Vou colocar aqui também. Agora vamos para outro aqui. 3 vezes 10 dá 30. Menos 6 dá 24, né? Aí 24 dividido por 10 dá 2,4. Que vai ser o mesmo esquema, né? 1 vezes 10 menos 6. 1 vezes 10 é 10, menos 6 é 4, né? Então você fica com 4 sobre 10 aqui. 4, só que tem um 3 ali por fora que está multiplicando. Então pega o 4 multiplica pelo 3, dá 12, né? Aí 12 dividido para 10 dá 1,2. Tá claro que é as contas, né, pessoal? Estão acompanhando? Eu errei alguma coisa? Tá tudo certo, né? Vamos lá, é a soma aqui. Vai ser o quê? 2 mais 3 mais 4 mais 6. 4 mais 6 é 10, mais 2 é 12. Então fica o 2. Aí sobe 1, né? Sobe 1. Aí o outro é o quê? 1 mais 2 mais 3. 1 mais 2 mais 3 é 6. Só que subiu 1, aí ficou 7, né? Então fica 7,2. Então esse aqui é o desvio pro, pro primeiro dígito, tá? Tá claro o que foi que eu fiz aqui? Acertou. O Isaac já tinha feito a conta aqui mais rápido que eu, né? Tá, pois vamos fazer aqui um pouquinho mais rápido pro dígito 2, tá? Pro segundo dígito. Agora o segundo dígito é o 4, 6, 9, 8, 1, 7, tá? Então, não tem nenhum igual a 0. Então é 0. Tem um igual a 1, né? Tem um só igual a 1, né? 2, não tem nenhum. 3, também não tem nenhum. 4, tem
só 44, né? 5, não tem nenhum igual a 5. 6, tem um só igual a 6. 7, tem um 97. 8, tem um igual a 8. 68. 9, tem o 49. Tá certo aqui, pessoal? Opa, tá arrumando aqui. Vou colocar assim para ficar mais organizado. Aí o desvio aqui, ó, tem que ser o mesmo lá de cima, tá? Então é aquele, é o do módulo também, tá? Tá certo aqui? Se tiver alguma coisa, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, pode falar, tá? Pode falar, Isaac. Uma dúvida. Sempre esse método aí, sempre as chaves elas vão ter a mesma quantidade de dígitos. Então, se tiver uma chave com mais dígitos que as outras. Se não tiver a mesma quantidade, você bota 0 na frente. Entendi. Entendeu? Outra dúvida. É porque Essas se chaves, tiver, elas vão ser tipo, se você tiver 360, aí como é que você vai comparar os dígitos com 1 só? Bota 0, 0. Você pode aí Outra dúvida. aqui é a mesma coisa do Essas 1, né? chaves vão ser sempre números inteiros. Tipo assim, eu Se não posso ter for algo do tipo 000200 na chave? Tem vários zeros. 00200. Pode, não tem nenhum problema não. Entendi. Então, é mais uma, uma cadeia de algoritmos São chaves decimais. Aqui funciona mais para chaves decimais. Botar números binários já não dá tão interessante, né? Entendi. Ok. Pronto, então vamos lá aqui para continuar nosso cálculo, né? Então, aqui para 0 tem 1, 2, 3, 4, né? E o outro aqui tem o resto, né? Então aqui é 6, né? Basicamente só deu. Ah, não, 6 não. 6. Porque tem do 0 a 9 são 10 números. Aí aqui fazendo a nossa continha da fração mista, né? Aliás, aqui não precisa fazer conta nenhuma. 6 sobre 10, aqui quando você pega o positivo, né? Isso multiplicado por 4, fica 4 vezes 6 dá 24. Dividido por 10 dá 2,4, né? Aqui, ó, 1 vezes 10 menos 6. Então, 1 vezes 10 é 10, menos 6 é 4. Aí fica 4 sobre 10, né? Aí, só que tem um 6 aqui multiplicando, né? Fora. Então, fica 4 vezes 6 dá 24. Dividido por 10 dá 2,4. Então, aqui dá 2,4 também. Então, aqui dá 44,8, né? Então, o desvio menor aqui foi aqui do 48. Então, repare, como eu tenho poucas chaves aqui, não faz sentido a minha tabela ser enorme, né? Só faz sentido a minha tabela, por exemplo, ter 9 números aí.
do 0 até o 9, por exemplo. Então, a minha tabela seria algo assim, né? 0, 1, 2, 3, 4, e aí vai. Até o 9 aqui. Então, o hash de 44, ele vai pegar o dígito que teve o menor desvio, que aqui no caso foi o dígito 2. Então, ele vai pegar esse dígito aqui, ó. Então, aqui vai dar 4, ó. Tudo bem? Então, pensando sempre no segundo dígito, hash de 46 dá igual a 6. O hash de 49 é o 9. O hash de 68 é 8. O hash de 71 é 1. E o hash de 97 é 7. Tá? O 79, por exemplo, ele vem para cá, não? Para essa posição aqui. O 49, ele vem para cá. Tá? Então aqui você botaria 49 aqui. 71 aqui. Tá? Então, esse exemplo aqui ele é pequeno para você entender o método, tá? Mas entenda que a tabela poderia ser enorme, você poderia ter 3 dígitos aí, e você teria que pegar a chave e escolher 3 dígitos dentro dessa chave, tá? E para você ver que realmente funciona, né? Por exemplo, se você tivesse pegado o primeiro dígito, que deu o maior desvio, você ia ver, ó, que pegando o primeiro, o 44 dá 4, 46 dá 4 também, o 49 dá 4 também. Então aqui você teria colisão aqui, ó. Se você considerasse o primeiro dígito, tá? Então você vê que de fato faz sentido você fazer a conta desses desvios aí para pegar os menores, tá? Sim, é o que o Isaac o Isaac perguntou. Exatamente isso. Se você fizer a análise, você vai ver que a ideia é para você dar menos colisões, tá? Mas, de novo, você tem que saber de todas as chaves, tá? Tudo bem? Então aqui é se fosse o primeiro dígito aqui, ó. Ok, alguma dúvida, pessoal? Aqui nesse método? Então, aqui no caso, o K foi igual a 1. K é o número de dígitos aqui que você escolhe dentro da chave, tá? No caso, só faz sentido escolher um. Alguma dúvida? Deu para entender? Esse aí eu acho que é o primeiro algoritmo que você precisa ter todas as chaves, né? Os demais pode ser feito a hash individual, né? Conforme for adicionando. Isso, esse aqui tem que saber se você não souber todas as chaves, você não consegue aplicar ele não, tá? Beleza. Uhum. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Ei, Leonardo, posso explicar isso aí de novo, de por que que N2, N3, N0 é igual a zero? Que eu não estou entendendo não muito bem. Ah, entendi. Quais são os primeiros dígitos aqui dessas chaves aqui? Qual o primeiro dígito de 44? É esse 4 aqui, ó. É o primeiro número que tem dentro do próprio número. Esse aqui, do 46, né? É o 4 também, é o primeiro dígito. Primeiro dígito aqui desse cara aqui é o 4 também. Aqui é o 6, 7 e o 9, né?
Aí disso aqui você entendeu? Entendi. Então você só vai olhar o 4, 4, 4, 6, 7, 9. Então quantos zeros tem aí? 4, 4, É isso. 6, 0. Isso, Não, isso aí que eu não entendi. Quanto zero? Não entendi. aqui você tem um 4, aqui você tem um 4, você tem um 4, você tem um 6, você tem um 7, você tem um 9. Quantos 4 você tem aqui? Você tem 3, né? Tá entendendo? Se você conta quantos 4 você tem aí, você tem 3. Aí o N4 é igual a 3, então. Quantos números 6 você tem aí? Tem um só. Então o N6 é igual a 1. Quantos números 7 você tem? Tem um só. E quantos 9 você tem? Só tem um. Entendeu aqui o que é agora? Eu só estou contando quantos números tem aí. Entendi. Aí quantos zeros tem aí? Nenhum. Se não tem nenhum, então é zero. Quantos 3 tem? Não tem nenhum 3 aí. Então é 0, 3. Então é por todos esses aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 5 e 8. Não tem nenhum. Entendeu agora? É só você contar. Entendi. Aí aqui embaixo, ó, é a mesma coisa, ó. Só que a diferença aqui é pro segundo dígito. Eu não vou pegar mais esse esse 4, 4 aí. Eu vou pegar os outros aqui, ó. O segundo 4, o 6, o 9, o 8, o 1 e o 7. Aí eu vou contar a mesma coisa aqui embaixo, ó. Tudo bem? Tem um 4 só, um 6 só, um 9 só, um 8 só, um 1, né? Um 7 só. Aí todos os outros eu não tenho mais nenhum. Então, o 0, o 2, o 3 e o 5 é tudo zero. Tá claro, Marcos? Tá. Mais alguma dúvida? Aí o resto tu entendeu, né? As contas aqui. Sim. Ok. Mais alguma dúvida? Podem falar. Se quiser escrever no chat, podem ficar à vontade. Então é isso, pessoal, tá? Já que não tem mais nenhuma dúvida, né? Aqui eu vou finalizar a nossa gravação e em seguida eu vou fazer a chamada aí, tá? Então fiquem todos aí, tá? Então só para finalizar aqui o vídeo, forte abraço, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês.